ter satisfação nas más práticas dos outros. Ou seja, a palavra de Deus diz em Romanos o seguinte: existe uma condenação para as pessoas que fazem essas coisas, adulteram, matam, roubam e etc. E existe a mesma condenação para aqueles que gostam de ver, para aqueles que têm prazer em assistir às más práticas dos outros. Veja como isso é mais sério do que a gente pensava. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas, que têm prazer em fazer mal e exultam com a maldade dos perversos. Irmãos, eu assisti muito filme na minha vida. Como eu exultava com a maldade que acontecia ali. Não porás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema, maldição, amaldiçoado, assim como ela. Apartar-se do mal é abominável para quem é o quê? É insensato. Agora você acha que Satanás é bobo, né? Existem muitas pessoas que não consomem esse tipo de coisa. Eu não vou assistir novela, isso é coisa do diabo. E Satanás fez uma reunião com seus anjos. Nós precisamos encontrar um meio para fisgar estas pessoas. Esses cristãos que não querem assistir nossas novelas. E de repente ele teve uma grande ideia. Qual foi? Faça novela bíblica. Ele fisgou a sociedade. E um grupo não quis saber das novelas dele. E ele falou: vamos alcançar esse pessoal. De algum jeito temos que alcançar. Irmãos, hoje é impressionante. Qualquer coisa que você põe Jesus no rótulo, o povo aceita. Já percebeu? Qualquer coisa. Não analisa nada. Agora eu pergunto uma coisa para vocês. Se eu falar que essas novelas não são para enaltecer a Deus e para a pregação do Evangelho, tem algum peso? Peso nenhum. Quem é o Leandro para falar que não é? Então quem é que tem que vir falar para nós? Quem fez? Quais são os objetivos dos produtores dessas novelas? Vamos perguntar para eles. Não é uma boa ideia, irmãos? Vamos perguntar para eles. É interessante notar, eu ouvi certa vez uma pessoa dizer o seguinte: eu nunca assisti novela. E sabe onde foi que eu desenvolvi gosto pelas novelas? Assistindo as bíblicas. Porque quando a novela bíblica acaba e você está com o gosto desenvolvido para aquilo, onde é que você vai continuar? Nas comuns. E eu pergunto uma coisa a vocês. Esses atores aqui, Davi, Batseba, José, né, que foram homens de Deus, esses personagens, são os mesmos atores que fazem as novelas diabólicas? Sim ou não? Então, peraí, Cristo e Satanás trabalham juntos agora? Nunca. Acontece que essas novelas não são para pregar o Evangelho, enaltecer a Deus e levar o povo para a Bíblia. Quer ver só? Aquela que deu o pontapé inicial, vamos dizer assim, foi esta. Rei Davi. Se eu não me engano, foi a primeira, né? Que lançaram assim dessa leva de novelas bíblicas. Olha que interessante. O rei Davi teve o patrocínio da cervejaria Itaipava. Ok. Nenhum problema, né? Nenhum problema. Alguns fiéis, irmãos, da Igreja Universal do Reino de Deus não gostaram dessa ideia. Porque é simples. Imagine. A cerveja é uma destruidora de lares? Sim ou não? Sim. Então, como que uma produção que tem o objetivo de edificar os lares brasileiros é paga por uma empresa que destrói lares? Eu pergunto, se essas produções fossem para enaltecer a Deus, para edificar a sociedade, uma cervejaria bancava? Por que não? Porque ele perderia clientes. Imagina, uma produção bíblica vai levar pessoas aos pés de Cristo e vai tirar pessoas dos botecos, certo? Então por que a Itaipava resolveu patrocinar? Porque não é para Deus isso. Então os fiéis da Igreja Universal mandaram e-mails, mensagens para o site oficial da igreja e disseram: a gente não concorda com isso. Você quer saber qual foi a resposta da igreja, irmãos? Palavras do genro de Edir Macedo, por meio do site oficial da Igreja Universal do Reino de Deus. Isso está registrado na revista Veja. Olha só o que ele disse.
Você precisa saber que a concessão dada à Record é comercial, ou seja, ela não é uma emissora religiosa, assim como a minissérie não é cristã. Puro produto de entretenimento para atingir um mercado novo que está crescendo muito. Qual mercado? Evangélicos. Olha que interessante. Quem é essa mulher aqui na novela do Rei Davi? Que papel ela fez? Ela fez Batseba. Fizeram uma entrevista com Batseba. Irmãos, é tão engraçado isso aqui. E perguntaram para ela, como é que foi fazer Batseba? Qual foi a reação do público? A entrevista também está lá na revista Veja. Olha o que ela disse. Ela colocou no blog dela trechos da entrevista. Olha que interessante. Eu vou falar uma coisa, palavras dela, querida, Batseba. Nunca vi o Brasil torcer tanto por um adultério na minha vida. Ela continua dizendo assim, porque onde eu vou as pessoas gritam, Batseba, fica com Davi. Estão torcendo muito por esse adultério. Acho que as pessoas nem se conscientizam da situação, que estão defendendo um adultério. Por que não se conscientizam? Porque o lóbulo frontal está deteriorado. Eu não sei quantos sabiam que há atores que fazem papéis de personagens maus que às vezes são agredidos na rua. Sabia disso? Por quê? As pessoas transportam essas coisas para a realidade, irmãos. Pelo contemplar, nós somos transformados. E as pessoas gritavam para ela, Batseba, fica com Davi. Mas gente, isso é adultério, não importa, fica com Davi. E aí na novela, depois do adultério, Batseba pega um punhado de pedras, encontra Urias e fala, pode atirar pedras em mim, eu adulterei com Davi. Que Bíblia que está escrito isso? Irmãos, os próprios produtores estão dizendo, ei, abre seu olho, isso aqui é para ganhar dinheiro, isso aqui é para fisgar o último mercadozinho que a gente não conseguiu. Em nome de Jesus, eles não vão fisgar adventistas do sétimo dia. Nós vamos permanecer fiéis ao assim diz o Senhor. Preste atenção nisso daqui. Depois veio a novela José do Egito. Olha o que os produtores disseram sobre a novela. Vivian de Oliveira, a autora da novela José do Egito, ela deu uma entrevista em que ela diz o seguinte, todo mundo vai chorar muito, diz a autora de José do Egito. Olha o que ela falou. José do Egito é uma trama cheia de conflitos familiares. Os sentimentos humanos como paixão, inveja, amor e ódio são os grandes destaques da história. Eu pergunto, as pessoas quando assistem novelas bíblicas estão interessadas nas lições bíblicas das novelas? Não, porque se estivessem, iam para a Bíblia. Elas estão interessadas nas mesmas coisas que elas veem nas novelas comuns. Adultério, sexo. Porque no capítulo em que houve o adultério de Davi com Batseba, a Rede Record de televisão, os níveis do Ibope explodiram. De um monte de gente querendo aprender lições bíblicas. Não, de um monte de gente querendo ver dois casais, ou um casal, fazendo sexo. Ou pelo menos sugestivo, né? Sugerindo o ato. Abra o olho, irmão. E tem mais, olha aí. O grande clássico, né, que, nossa, estourou, os 10 mandamentos, lançaram em filme, agora vai passar na televisão um filme. Eu pergunto, é para ensinar as pessoas sobre os 10 mandamentos e aproximá-las do Senhor? Experimenta pregar sobre os 10 mandamentos aí, para ver o que acontece. Fala do quarto, porque está nos 10, não está não? Então todo mundo vai para o cinema aprender a Bíblia, os 10 mandamentos. Prega sobre os 10 mandamentos, se você não leva uma pedrada. Porque as pessoas não querem saber de 10 mandamentos. Aliás, eu costumo dizer que devia chamar Quebrando os 10 mandamentos. Tem que ser esse o nome do negócio. Olha só, Alexandre Avancini, o diretor-geral da obra, deu uma entrevista à revista Veja Rio e ele disse o seguinte, um dos maiores trunfos foi apostar numa temática diferente e lançar a primeira novela bíblica do país. Você pode ler lá as entrevistas na íntegra. É só uma novela comum usando uma história diferente. Mas como disse a autora, os grandes destaques são sentimentos humanos e não as lições bíblicas. Vivian de Oliveira volta para dizer o seguinte, porque ela também é autora dos capítulos, né, dos 10 mandamentos. E na mesma revista Veja Rio, ela escreveu, ela disse o seguinte,
A produção tem todos os ingredientes de um folhetim clássico, ou seja, uma novela comum. Drama, triângulo amoroso, disputa pelo poder, inveja e doses de comédia. É isso que as pessoas querem, as mesmas coisas. Olha o que mais. A autora diz que 10 mandamentos não é o quê? Bíblica. Olha o que ela diz. Vivian explica que não enxerga a trama como uma novela bíblica, mas sim como um clássico que deu certo porque trata-se de uma história forte e retrata diversos dilemas atuais: união da família, brigas entre irmãs, adultério, paixões proibidas, primeiro amor. E ela continua dizendo na entrevista: a TV brasileira precisa de boas ideias, independente de ser bíblica ou não. Acontece que as bíblicas geralmente são muito boas, e o Brasil está descobrindo isso agora. Hollywood já vinha explorando isso. Domingo de manhã eu vou mostrar para vocês como Hollywood já vinha explorando os filmes bíblicos, irmãos. Que de Bíblia não tem nada, só o título. Mas peraí, eu não entendi essa frase dela. Hollywood já vinha o quê? Então não é para pregar o Evangelho? Não é para pregar a palavra de Deus? Não, sabe o que é? Ela diz assim, ó: a Record descobriu um nicho de mercado que está dando certo. O mercado evangélico. É só uma questão de ganhar dinheiro com histórias que de Bíblia não tem quase nada. E às vezes eu ouço pessoas dizer: ah, está tudo na Bíblia. Eles fazem direitinho. Então, irmão, me desculpe, a sua Bíblia é diferente da minha. Continua a entrevista agora para o jornal O Dia. Fizeram a seguinte pergunta para a autora dos 10 mandamentos: você acha que o sucesso das novelas bíblicas é resultado do conservadorismo do público brasileiro? Você acha que as novelas bíblicas estão fazendo sucesso porque o povo é cristão? Ela respondeu: não, acho que são histórias muito bem contadas. A Bíblia tem histórias riquíssimas. E os conflitos são os mesmos que a gente vê hoje em dia. A gente mostra pessoas oprimidas, romances. E aí o jornalista perguntou para ela: quantas vezes você já leu a Bíblia? Pense, se você vai escrever sobre a Bíblia, pelo menos tem que ter lido. E ela disse assim: inteira? Uma vez só. Mas não adiantou nada. Ó, é mais legal o que eu faço agora. Pego um trecho, medito, vejo o que ele quer passar. Para mim funciona mais. Quer dizer então que ler a Bíblia toda não adianta nada, irmãos? Então eu pego um textozinho ali, descontextualizado, de qualquer jeito, olha o que quer passar para mim. Ok, como é que você estuda a Bíblia? Um pouco aqui, um pouco ali, analisando texto com texto. Não, estudar a Bíblia, ler a Bíblia inteira, isso não adiantou nada. Não resolveu nada na minha vida. Percebe-se. Não sei quantos conhecem Maurício Stassi. Ele é um jornalista crítico de programas de televisão e etc. Ele escreveu um artigo colocando 7 motivos que ajudam a explicar o sucesso dos 10 mandamentos. Olha só, não é crente não. Olha só o que ele diz. Por que faz sucesso? Porque a novela usa e abusa de diálogos coloquiais, na linguagem popular, bem como não tem pudor algum em inventar personagens e histórias sem qualquer relação com a Bíblia. Por isso faz sucesso. 2. Os 10 mandamentos não exigem muita reflexão do público. Só pensar, é só emoção. E olha o que ele diz mais. Excluindo a natureza bíblica da história, muitas vezes os 10 mandamentos é apenas um melodrama açucarado como muitas outras novelas. Segundo ele, é por isso que faz sucesso. É uma novela comum, que usa alguns pontos da história bíblica para mascarar a verdadeira intenção, que é comercial. E Satanás por trás para desviar as pessoas da palavra de Deus. E a gente chega num nível, irmãos, que é capaz de uma pessoa pegar a Bíblia e ler alguma coisa: não, isso aqui está errado. Como é que você sabe? Não, na novela não é assim. Você acha que isso é brincadeira? Não, isso acontece. Então vamos tomar muito cuidado com isso. Querem aprender sobre a Bíblia? Estudem a Bíblia. Agora eu pergunto uma coisa aos irmãos. Deus pode de alguma maneira usar esse tipo de coisa para alcançar um coração que não tem conhecimento? Sim ou não? Sim. Deus pode fazer qualquer coisa. Ele faz o que Ele quiser, com o que Ele quiser, para atingir alguém que não tem conhecimento.
Mas você tem. Assim como Deus abençoou o povo de Israel usando a boca de quem? De Balaão. Foi Deus que mandou ele lá? Foi a vontade de Deus que ele estivesse lá? Não. Assim como Deus supriu com água uma nação inteira, depois de Moisés ter feito o quê? Desobedecido, ferido a rocha. Deus pode usar qualquer coisa para atingir alguém que não tem a luz, e Deus pode usar até uma jumenta. Pode ou não? Até uma jumenta para divertir alguém ele pode usar. Mas nós que somos detentores da verdade, e depois de todas as informações que temos aqui dos próprios produtores dizendo, acordem, isso aqui não é para enaltecer a Deus, não é para pregar o Evangelho, isso aqui é para a gente ganhar mais dinheiro. Se nós continuarmos, irmãos, eu pergunto, o que o Espírito Santo pode fazer por nós? Nada, porque Deus nos respeita. Se você quer, filho, ok. Veja o que diz a serva do Senhor. A mente dos jovens tem estado ocupada com obras de autores que, embora escrevam sobre o quê? Assuntos bíblicos, entretecem nos mesmos suas fantasiosas interpretações. O ensino de tais obras é como semente lançada no coração, cresce, dá fruto e é recolhida uma abundante ceifa de quê? O que dá uma abundante ceifa de incredulidade? Autores que tratam de temas bíblicos e misturam neles fantasiosas interpretações. Isso causa incredulidade. E aí eu pergunto de novo, essa pergunta é séria, irmãos, vocês podem achar estranho, mas se a serva do Senhor escreveu, é suficiente? Por que Leandro repete tanto isso? Porque para muitas pessoas não é mais. Por isso eu tenho que trazer o que os próprios autores dizem. Eu deveria trazer só um texto bíblico de profecia. Mas porque muitas pessoas já não dão ouvidos à palavra de Deus, nem ao Espírito de profecia, eu tenho que colocar aqui diante deles os próprios produtores. Aí ouvem. Alguns pensam assim, o irmão White escreveu, inspirado, iluminado pelo Senhor, isto aqui. A palavra de Deus é clara em dizer isso daqui. Ah não, mas isso aí... Mas se eu trouxer aqui, olha, o professor de Harvard disse, então temos que ouvir. Por isso que eu tenho que fazer essa mescla, irmãos. Então não reparem, o espírito de profecia faz parte da nossa essência doutrinária. Não pode ser removido de nós. Por que haveríamos então de vadiar pela massa de erros contidos nas obras dos incrédulos, por amor de algumas verdades intelectuais, quando temos a verdade toda à nossa disposição? Se o tempo e os esforços despendidos em buscar aprender as luminosas ideias dos incrédulos fossem consagrados a estudar as preciosidades da palavra de Deus, milhares dos que agora se acham assentados em trevas e sombras de morte se estariam regozijando na glória da luz da vida. A irmã White diz, por que nós temos que beber da fonte dos incrédulos se temos a palavra de Deus na nossa mão? Por quê? Para que isso? Isso semeia no coração uma semente de incredulidade. Nós não precisamos disso, irmãos. Estude a palavra de Deus. E eu vou encerrar, porque o princípio está dado. Eu poderia passar aqui mais 2 horas falando de Big Brother Brasil e jornais sensacionalistas e etc. Mas o princípio foi dado. Pelo contemplar, nós somos transformados. Então não preciso falar disso. Irmão, tenha muito cuidado com os jornais chamados sensacionalistas, que fazem do crime a sua matéria-prima. Se eu disser para você que um rapaz foi assassinado ali no Vale do Anhangabaú, eu dei a notícia? Sim ou não? Está dado. Mas é isso que esses jornais fazem? Não. Eles trazem detalhes. Porque a cabeça, porque o pé, porque o sangue. E agora, existe uma emissora que se superou. Eles pegam um crime hediondo e produzem uma novelinha reconstituindo. Violência, irmãos. A irmã White fala que os jornais são um instrumento de Satanás. Sabe para quê? Para poder incentivar outros a fazerem a mesma coisa. Porque pelo contemplar... O que edificou a sua vida espiritual saber que houve uma chacina ali no Iraque? Eu preciso saber disso?
Mas irmão, eu preciso acompanhar essas notícias para ver o cumprimento das profecias. Ok, então me fala uma profecia que está se cumprindo e você viu no jornal. Só uma. A pessoa fica. A gente não sabe nem quais são as profecias. Nós não precisamos de certas notícias, irmãos, para sermos felizes. Na verdade, se não tivéssemos, seríamos mais felizes. Agora, você quer assistir um bom jornal? Escolha aqueles que você conhece que não tem esse perfil. Por exemplo, a Novo Tempo tem um jornal ou não? Um jornal objetivo, dá notícia. A TV Cultura tem um jornal muito bom, objetivo, dá notícia. Não fica mostrando cenas e falando e parece que a pessoa foi assassinada 50 vezes. E alguns se superam ainda mais falando do crime durante 2, 3 semanas, Sônia Abrão e outros mais. E a nossa mente vai se enchendo de violência, violência, violência. E a violência hoje está banalizada, irmãos. Se um rapaz morrer ali na frente, vai para o Fantástico domingo? Não vai. E se tiver uma chacina aqui no bairro, 60 mortos, vai para o Fantástico? Vai. Por quê? É um só. Banalizou. Preste atenção nisso. Nós não precisamos de notícias de crime, não precisamos de notícias de corrupção para sermos felizes. Aí alguns me dizem, mas eu tenho que acompanhar as notícias da política para eu saber como votar. Estamos sabendo como votar? Não mudou absolutamente nada. Preciso falar de Big Brother, irmãos? Não, né? O princípio é este. Não ponha coisa má diante dos seus olhos. E se porventura estiver assistindo um jornal e o âncora faz a chamada para um crime hediondo, troque de canal. Não deixe aquilo entrar na sua mente. Reality shows, que de reality não tem nada, é mais uma novela planejada, tire isso da sua casa. Eu preciso de imoralidade, de obscenidade, de palavrões para ser feliz? É o contrário, né? Se eu ficar livre disso, eu vou ser feliz. Muito feliz. Irmãos, só para nós recordarmos e fixarmos para encerrarmos. Contemplando o mal, tornaram-se os homens transformados na sua imagem. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Por favor, em nome de Jesus, faça esse propósito hoje. Quando você for sentar diante do computador, da televisão, quando for pegar seu celular, em nome de Jesus, repita essas palavras em voz alta, se for preciso. Não vou colocar coisa má diante dos meus olhos. Irmãos, o que Jesus preparou para nós lá no céu, por favor, não troca por essas coisas, não. A luta é grande, vai piorar. Mas aquilo que está preparado para nós, irmãos, o olho não viu, o ouvido não ouviu, jamais penetrou no coração humano. Em nome de Jesus, não troca o céu por uma novela. Não troca o céu por um filme. Não troca o céu por um programa de televisão. Vai por mim, não vale a pena. E a irmã White diz que quando a porta da graça fechar, irmãos, milhares de pessoas